Boa noite a todos. Estamos aqui, já são 10 horas e 2 minutos. Estamos entrando ao vivo aqui rapidinho. A gente está para começar um projeto aí que o Senhor tem colocado em nosso coração, sobre algumas transmissões a respeito do Evangelho de Jesus. Esse tem sido nosso coração, falar daquilo que um dia afetou nossa vida, um dia afetou a nossa existência e tem feito a nossa vida ser transformada cada vez mais. E o Evangelho ele é poderoso. A palavra de Deus ela ressignifica o ser humano, habita no ser humano uma nova natureza. Não é mudança de comportamento o Evangelho, mas é uma mudança de natureza. A gente sempre fala que o velho homem não se pode melhorar, o velho homem tem que morrer para que a nova natureza de Cristo habite em nós. E um dia nós fomos encontrados pelo Senhor, e sendo uma vez encontrado pelo Senhor, Ele nos transforma e nos dá uma missão de ir e anunciar o Evangelho do Reino de Deus, ensinar os novos discípulos a guardarem tudo que Jesus disse. Então, uma vez que essa palavra faz sentido dentro de nós, nós transmitimos ela através da nossa vida, através de uma realidade prática, mas também em palavras. O Evangelho é um anúncio de um reino, um anúncio de uma boa notícia a respeito daquilo que Deus fez por nós em Cristo Jesus. Deus estava em Cristo reconciliando o homem consigo mesmo. Eu sempre falo que quando alguém é reconciliado, por exemplo, quando o casal briga, vai um intermediário lá, um intermediador, o mediador na verdade, para intermediar talvez essa discussão, a vontade da separação, e alguém vai lá, aconselha, alguém vai lá e ora e abençoa. Só que o próprio Deus, ele não faz isso intermediando uma parte e outra parte. A Bíblia fala que ele reconcilia o homem consigo mesmo. Ele envia o seu único filho para reconciliar a humanidade consigo. Então veja que tamanho amor é esse que Deus tem por nós. E eu sempre falo que esse amor nos leva sempre à obediência. O amor de Deus por nós sempre vai nos levar a um caminho de obediência, não a um caminho de uma liberdade que tende para a libertinagem ou para a desonra das Escrituras, mas ao contrário, sempre vai nos levar à obediência pela fé. Uma vez que nós provamos desse amor, é impossível não corresponder a esse amor com obediência, com gratidão, com zelo, com temor, com paixão, com fervor. Então, meu amigo, você que está aí comigo online, algumas pessoas entraram aí e a gente está começando um projeto que Deus tem colocado em nosso coração de usar mais as redes sociais para falar daquilo que está queimando dentro de nós, aquilo que faz sentido na nossa vida, aquilo que Deus tem gerado através dessa comunhão com o Pai, e estamos desfrutando. Então nós queremos compartilhar disso. Um dia o Senhor me resgatou, eu sempre gosto de lembrar de onde Deus me tirou, porque isso me faz ver para onde eu estou indo. Lembrar de onde a gente saiu, de onde Deus nos tirou, nos posiciona, para a gente perceber, poxa, temos que ser gratos. Eu sempre falo que já era para eu ser finado há muito tempo, mas Deus me deu várias oportunidades e uma delas eu agarrei com todo o meu coração. Para quem não me conhece, eu vivia atrás do funk. Eu cantei funk durante toda a minha adolescência praticamente, desde de novo, eu gostava muito do ritmo funk, e aí eu comecei a trilhar uma carreira, e em busca do sucesso eu
larguei minha comunidade, na minha cidade, em 2004 para 2005, mais ou menos, e fui para o Rio de Janeiro, né, tentar a carreira lá. E de alguma maneira, né, até durante 1 ano e meio mais ou menos as coisas foram fluindo, foram acontecendo. Conheci pessoas que me abraçaram, né, no meio da carreira, um DJ, um empresário, e a gente teve a oportunidade, né, de cantar em alguns lugares, até no Brasil, como Brasília, Belém do Pará, Campinas, alguns lugares ali em São Paulo, Botucatu, Bariri, Dois Córregos. Então a gente foi, né, trilhando uma carreira. Na época o funk estava começando a vir numa evidência, né, na nação brasileira. Até então não era muito conhecido, mas quando entra a época da novela América, não sei se você lembra disso, né, para quem é mais velho um pouquinho, o funk ganha uma proporção maior e alcança, né, a nação e até o exterior. E nesse embalo, né, eu estava já trilhando aí essa carreira e a gente foi acompanhando alguns MCs que o empresário que eu estava fechado na época vendia, e o meu show ia junto, né, com esses famosos, né? Por exemplo, já viajei na época com a Milk Chocolate, que cantava som de preto, som de favelado, né? Mas quando toca ninguém fica parado. Fez muito sucesso na novela América. Conheci MC Leozinho na época, Naldo e Lula. Então, assim, tava no meio, né? A gente participei do meio funk praticamente diretamente 1 ano e meio da minha vida, até que veio algumas frustrações, né? Porque nesse meio as pessoas veem você como um produto, veem você como uma marca, e veio algumas frustrações, né, que aconteceram com as pessoas que eu estava, e ali quase que eu fui abandonado, né, por situações que aconteceram, e eu já estava no meu coração, né, muita tristeza, longe de casa, vivendo realidades assim que muitas das vezes eu tinha sensação de morte, parecia que eu ia morrer do nada, e essas coisas foram tomando o meu coração a ponto de me arrancar o sono, de me fazer ansioso. E um dia eu sempre lembro disso, que na época eu não tinha esse acesso à internet, né? Hoje a gente dá 2 cliques, aparece o mundo na palma da nossa mão. Era a época do telefone, era a época do orelhão, né? Você ligava do orelhão ainda. Tava no cartão já, mas, né, tinha a ligação do orelhão, você não usava a internet só na Lan House. Estava começando ainda esse negócio de internet, Lan House, MSN. Então, um dia eu, né, nessa angústia, nessa decepção, nessa frustração, eu peguei uma carta da minha mãe que ela tinha escrito passando algumas receitas que eu não sabia cozinhar, estava morando sozinho no Rio de Janeiro. Aluguei um quartinho com algumas kitnets, né, alguns quartos juntos, e usava o banheiro compartilhado, cozinha compartilhada, um lugar muito precário mesmo, ali no centro do Rio. Então eu peguei aquela receita e fui ver, né, a receita que ela tinha passado lá, para as instruções do que deveria fazer para cozinhar. O arroz, bota tantos copos de arroz, óleo, tal, faça isso, faça aquilo. E no final, né, dessa carta, ela dando aquelas instruções, ela escreveu uma frase que foi uma chave que virou dentro de mim. E a frase dizia um versículo bíblico, que é: do que vale o homem ganhar o mundo inteiro e perder a salvação da sua alma? Antes ela tinha escrito assim: meu filho, não posso te dar tudo o que você deseja, mas uma coisa lhe digo, do que vale o homem ganhar o mundo inteiro e perder a salvação da sua alma. Então naquele momento ali, foi como se a palavra de Deus entrasse no meu coração e eu gerasse, né? O Espírito Santo gerou uma convicção. Eu pensei, poxa, o que eu estou fazendo aqui? Em busca de sucesso, em busca de fama, em busca do prazer, né, que todo ser humano quer, ser visto, ser reconhecido, estar sempre acima dos outros, né?
E a palavra de Deus entrou e eu senti a necessidade de buscar o Senhor. E eu me lembro que no dia 22 de agosto de 2006, no dia do meu aniversário, o meu aniversário sempre foi comemorado com muita bebida, com muita farra, né? Era jovem, adolescente. E nesse dia eu decidi, ao invés de ir para farra, com várias opções do Rio de Janeiro, né? Eu decidi ir para a igreja. E fui visitar uma igreja. E naquele dia eu entrei de coração aberto. Eu entrei de coração totalmente quebrantado, né? Diante da presença do Senhor. E ali eu entreguei a minha vida, eu chorei, eu me lancei no chão, eu levantei as mãos. E depois, né, que a gente passa a ser transformado, né, a gente passa a caminhar com Deus, a gente vai entendendo esses processos, a gente tem mais compreensão. E naquele momento, naquela noite, eu me lembro que eu orei em línguas. Eu não sabia o que era orar em línguas, não sabia o que era o dom, né, de línguas. E eu me lembro que eu orei em línguas naquele dia sem saber o que era. E de fato ali Deus começou a transformar meu coração. Né? Eu fiz um propósito, né? Eu queria voltar para casa, eu queria ver minha família, ver minha namorada na época, que hoje é minha esposa, a Silvana. Já estamos juntos aí há 20 anos, né? Conheci ela em 2002 na escola e começamos ali um relacionamento, né? Depois que eu me converti, ela me deu total apoio, veio junto comigo, acabou se convertendo também. Em 2010 nos casamos, 2009 nos casamos. Então Deus fez algo muito forte, né, na minha vida. E eu lembro que eu falei, não, vou ficar aqui um mês indo na igreja, querendo conhecer mais, e depois eu volto para Madalena. Né? Foi onde que eu comecei a ir de segunda a segunda, né, na igreja. E eu ia perto de onde eu estava. Depois, no domingo, eu ia na sede, que era em Del Castilho na época. E muita fome de Deus. E com uma semana eu me batizei. O pastor fez um apelo. No final do culto, ele perguntou, né, quem queria fazer uma aliança com Deus, e quem quisesse naquele momento levantaria a mão. Lembro que tinha um batistério na igreja e aconteceria um batismo espontâneo naquele dia. E eu fui decidido, né, a abraçar a fé, abraçar tudo aquilo que Deus tinha. E me lembro que ele deu as instruções, falou sobre o que era o batismo. E ali eu fui batizado, né, com uma semana mais ou menos na igreja. Eu fui batizado e eu voltei feliz, né, para onde eu morava. Eu morava ali na Rua do Acre, lembro até hoje, ali perto da Praça Mauá. Essa rua, ela faz continuação depois da Presidente Vargas, de uma rua muito famosa, esqueci agora o nome. Uma rua que tem muitos comércios. Estou com o nome aqui, mas não consigo lembrar. Então ali eu me lembro que eu voltei, né, para onde eu estava, e feliz, regozijando, peguei o cartão e fui ligar para minha mãe para falar para ela que eu tinha me batizado. E eu falei para ela, liguei para ela e falei, você não sabe o que aconteceu comigo. Não tinha falado antes, né, que eu estava indo na igreja. Você não sabe o que aconteceu comigo, acabei de me batizar hoje. E naquele momento ali ela ficou feliz, regozijou. Mas ela fez uma pergunta que ficou assim, uma interrogação na minha mente. E ela falou o seguinte, e quando chegar aqui? E quando você voltar para Madalena? Porque você sabe, né, tem o carnaval que você gosta, tem os amigos, né, que você tem muitos. Eu estava decidido, né, decidi me voltar totalmente para o Senhor. E voltei depois de um mês. Eu me lembro que eu voltei num domingo e cheguei sem nada praticamente, voltei com as coisas que eu tinha levado, sem R$ 1 no bolso, quase que o dinheiro deu somente para passagem, frustrado. Mas tinha um espírito dentro de mim que me quebrantou, e cheguei em casa, choramos juntos. Eu, minha mãe, a Silvana, choramos. E ali eu me tranquei no quarto. A partir daquele dia eu comecei
a me trancar no quarto sem saber muito o que estava fazendo. Eu comecei a jejuar, comecei a ler as escrituras, já estava lendo, né, durante esse mês que eu estava no Rio de Janeiro, eu já estava lendo constantemente aquele livrinho, né, azul, que a gente ganhava na escola. Eu tinha levado, sempre levava comigo, né, ainda que não tivesse muito conhecimento de Deus. A minha mãe era evangélica na época, e levei aquele livrinho comigo e eu já estava lendo, e eu lembro que eu começava a chorar em cima daquelas páginas, lendo os evangelhos, o livro de Mateus, que até hoje é um dos livros que mais me impacta. Jesus sendo um instrumento ali de cura, um instrumento de salvação, e parece que eu entrava naquelas histórias e via, né, aquilo tudo acontecer, e esse evangelho começou operar na minha vida. E eu me tranquei, fiquei alguns dias em casa, no quarto, orando, e saía, almoçava e voltava para orar de novo e ler a Bíblia, e ouvindo mensagens que eu tinha gravado na fita na época, né? E muita fome, muita sede de Deus. E as pessoas foram chegando, né? Meus amigos vieram, querendo saber o que tinha acontecido, o que tinha acontecido para eu ir para a igreja, né? Porque ninguém acreditava, né? Luciano, MC Lulu, MC Luciano, agora na igreja, não pode. O que aconteceu? Se tentaram me matar lá no Rio, o que tinha acontecido de fato? E eu aproveitava e falava do evangelho, falava do que tinha acontecido, aquilo que transformou a minha vida, aquilo que transformou meu ser. E eu olhava às vezes nos olhos de um, de outro, e perguntava: cara, você sabe que você não é feliz? Você sabe que a sua felicidade está nas drogas, assim como estava a minha, né? Você só é feliz quando você está com um copo de bebida na mão. Você não vai para a festa para você ver a festa, você vai para beber, porque o que te traz a felicidade é a bebida. É como um carro que precisa de um combustível, né? Para andar, você precisa da bebida para se sentir bem, para se sentir alegre, feliz. Então eu olhava e falava isso, né? Às vezes impactava, e alguns amigos choravam, alguns reconheciam que isso de fato era uma verdade, porque todo ser humano, né, ele não nasceu para viver longe de Deus. Ele não foi criado, na verdade, para viver longe de Deus. Mas quando a serpente entra no jardim e seduz Eva, e acaba entrando ali o primeiro pecado, né? Desobediência entra no ser humano através da sedução, do engano da serpente. Ali é corrompido, né, aquilo que Deus tinha feito de perfeito, que era o ser humano criado para ele. E ele tinha dado uma instrução, né? Você pode comer de toda a árvore do jardim, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal você não pode comer. E ali então entra o pecado na humanidade. É como se todo ser humano herdasse isso, né, dos pais, né, de Adão e Eva. Todo ser humano está contaminado com esse vírus chamado pecado. E acaba que, vivendo essa realidade, afastado de Deus, o ser humano quer seguir o seu próprio caminho. Né? Porque a proposta da serpente é: se você comer desse fruto, você será semelhante a Deus, conhecedor do bem e do mal. Né? Então todo ser humano afastado de Deus, ele quer ser dono da sua própria vida, dono do seu próprio prazer, dono da sua própria satisfação. E quanto mais ele busca essas coisas, naturalmente ele se afasta, né, da realidade, da plenitude de Deus. Por isso que Cristo ele veio, né, para obedecer a Deus em tudo, porque o homem erra, aí a morte vem. Então um homem tinha que morrer, só que ele tinha que ter duas naturezas, a divina e a terrena. Então o Cristo que já existia encarna, né, em Maria, ele nasce de Maria. O próprio Deus entra e a vida vem, Jesus nasce e ele vence, né, o pecado na carne, ele é obediente em tudo, e essa obediência leva a um resultado que é o triunfo sobre a morte. Né? Porque o salário do pecado é a morte. Morreu, pecou, tem que morrer.
Essa era a condenação, né? O fruto da desobediência era a morte entrou na humanidade. Então, uma vez que Cristo obedece e é fiel em tudo, a morte não pode reinar sobre ele. Por isso que ao terceiro dia ele ressuscita. Né? E agora, todos que têm a fé em Cristo, né? Uma fé que não é só teórica, né? Não é uma fé que é só em palavras, mas precisa ser em obras, precisa ser em obediência, precisa ser algo que naturalmente nós não conseguimos cumprir, mas o próprio Deus ele passa a habitar em nós quando entendemos o Evangelho, a mensagem do Evangelho, que é a boa notícia sobre o que Cristo fez por nós. Então o Espírito Santo passa a habitar em nós e naturalmente nos habilitar a fazer a vontade de Deus. Então o Evangelho não é uma religião que eu deixei tal religião para agora aderir ao Evangelho, né? Ou é uma religião de moral. Eu tenho uma moral elevada, eu tenho méritos para minha salvação, eu posso me salvar pelos meus méritos, pela minha bondade. Não existe isso, os méritos são totalmente de Cristo. Se o ser humano pudesse se salvar, Cristo não precisava morrer, entende? Mas era impossível a nós mesmos conseguir alcançar esse lugar de salvação e naturalmente ser reconectado ao Pai. Esse relacionamento que Adão e Eva tinham com o Pai. Era impossível para nós retornar, porque estávamos desviados e sendo guiados pelos príncipes, né, pelo príncipe desse mundo, Satanás, com toda a sua influência, né, que reina até hoje, que opera nesse sistema do mundo. Estávamos fadados à morte eterna e fadados à ira de Deus. Então, uma vez que Cristo vem, rompe esse ciclo de morte. E agora nós temos a oportunidade de sermos convencidos pelo Espírito Santo através da pregação do Evangelho. Então, quando eu estou falando disso com você agora, o Espírito Santo está convencendo você da necessidade que todo ser humano tem de Deus. E você não vai ser satisfeito em nada mais. Você não vai ser satisfeito bebendo mais, você não vai ser satisfeito tendo mais uma casa, você não vai ser satisfeito tendo o carro do ano, você não vai ser satisfeito tendo mais um diploma, mais uma pós-graduação, mais uma graduação, ou mais um filho, um casamento que todos querem, um casamento perfeito. Você não vai ser satisfeito nessas coisas. Você pode ter uma felicidade que é passageira nessas coisas, mas a satisfação, a plenitude, tudo que você necessita está contida na realidade de Deus. Tudo que você necessita está contida em você ter um relacionamento pessoal com Deus. E só Cristo proporciona isso, porque só Cristo é o único mediador entre Deus e os homens. Então entenda isso. Deus ele quer que nós venhamos desfrutar dessa realidade com o Pai, que está disponível a todos aqueles que creem. E eu friso novamente, crer conforme diz as Escrituras. Porque nós temos a tendência natural de criar um Deus pessoal. Um Deus pessoal que eu criei na minha mente, que eu sirvo Ele individualmente, de uma maneira, às vezes, até orgulhosa. Eu cumpro meus rituais, faço bem, eu dou minha cesta básica, eu abençoo o pobre, eu oro tantas vezes por dia, eu jejuo tantas vezes na semana, eu leio a Bíblia de capa a capa, uma vez no ano. Nós podemos nos orgulhar dessas coisas, podemos nos envaidecer com essas coisas, mas essas coisas não podem te salvar. Essas coisas não trazem mérito para a sua salvação. O que vai fazer você ser salvo é a fé total em Cristo Jesus, sem apego às suas forças, sem apego às suas tradições, sem apego a tudo aquilo que é força natural e humana, mas se desprender disso tudo, se voltar por inteiro ao Senhor, de todo o coração, crer em Cristo. E esse crer envolve crer conforme diz as Escrituras. Tem uma palavra que baseia uma fé correta. Não podemos negociar isso. Não pode ser da minha maneira. Não pode ser do jeito que eu penso. Tem que ser do jeito que diz as Escrituras, de uma forma correta, de uma forma
que o Espírito Santo expressa. Eu sempre falo, temos 2000 anos, né, de cultura, temos 2000 anos de um legado que Deus vem transicionando, né, a sua palavra de geração em geração. A igreja não é algo novo, né? A igreja nasce em Cristo Jesus e sempre Deus apontou para essa realidade. Então, lembre-se, Cristo é Senhor de um corpo. Cristo é Senhor de uma igreja. Igreja não é a placa, igreja não é a parede, a igreja não é o quadradinho. A igreja são pessoas submissas à vontade do cabeça que é Cristo. Pessoas que estão andando em obediência. Pessoas que estão experimentando essa nova realidade. Estão avançando num crescimento interior, num crescimento em que Cristo está sendo formado dentro de nós. Paulo fala aos Gálatas, meus filhinhos por quem eu sinto dores de partos. Meus filhinhos por quem eu sinto dores de parto até que Cristo seja formado em vós. As dores pelo Evangelho que o apóstolo Paulo sentia não era para que os ouvintes do Evangelho ou os filhos de Deus que nasceram pela mensagem do Evangelho fossem felizes e bem-sucedidos e tivessem tudo sob o seu controle e tudo favorável a eles nos quesitos materiais, físicos, emocionais. Não. O propósito da mensagem do Evangelho era que Cristo, a sua vida, a sua realidade, o seu caráter, o seu poder fosse formado dentro das pessoas. Dentro, é uma transformação de dentro para fora. A religião muda você de fora para dentro. A primeira coisa que você chega numa denominação religiosa é mudar sua roupa. A roupa é fácil mudar, meu irmão. Mas quero ver quem vai permitir Deus transformar o coração. Quero ver quem vai deixar Deus quebrantar, humilhar através dos processos. E Deus usa processos para isso. Deus usa as coisas normais da vida para isso. Para nos quebrantar e nos posicionar nele. Então entenda isso. Existe satisfação em Deus. E eu ia ler aqui um texto, mas meu celular está descarregando. Como eu falei, foi algo imprevisto. Mas vamos estar aí divulgando. Nos acompanhe aqui no Facebook. Nós temos também um canal no YouTube, Ministério Eu Tenho um Pai. Coloca lá que você vai também nos acompanhar nas nossas postagens. Termino aqui com uma frase de John Piper. Ele diz o seguinte: aquele que vive no pecado não é porque busca demais o prazer. Na verdade é porque busca de menos. Ele se contenta com um pirulito enquanto tem uma mesa posta. Não existe lugar de maior prazer do que na presença de Deus. Se você, meu irmão, minha irmã, que já congrega, que já conhece o Evangelho, está vivendo uma vida morna, chata, monótona, eu quero te dizer que você não está vivendo o Evangelho. Naturalmente, a rotina te sugou. Naturalmente, a vida religiosa de fazer coisas para Deus pode ter te roubado da comunhão com Deus. Mas a vida com Deus é uma vida de prazer, de satisfação. Pode estar indo tudo mal, pode estar indo tudo fora do meu controle, mas ainda assim eu sou satisfeito na pessoa de Cristo, eu sou satisfeito em quem Ele é, não por aquilo que eu busco. Então, naturalmente, quem está no pecado é porque está buscando prazer de menos. Cristo, ele tem toda a plenitude. Em Colossenses 2,9 fala, pois em Cristo habita corporalmente toda a plenitude da divindade. E por estarem nele, que é o cabeça de todo poder e autoridade, vocês receberam a plenitude. Em Cristo está contida tudo aquilo que Deus é. A revelação de Deus para o ser humano é Cristo. E uma vez que nós reconhecemos que Ele é a cabeça de todo poder e autoridade, nós também recebemos essa plenitude. Ele nos faz pleno. O Evangelho de Deus nos faz pleno. A boa notícia sobre Cristo nos faz pleno. A nossa mensagem é Cristo, a nossa vida é Cristo, o centro do Evangelho é Cristo. A razão de a igreja existir é Cristo, não é o homem no centro, é Cristo. Então nós vamos falar muito disso aqui nessa jornada. O nosso tema será o Evangelho do Reino de Deus, o Evangelho de Jesus Cristo. Tá bom? Nos acompanhe, fique ligadinho conosco. Eu quero orar nesse momento por você que está passando por alguma dificuldade, você que está
sem sentido na vida, você que está sem propósito na vida, você tem passado talvez por enfermidades, né? Covid está aí, as pessoas não têm percebido. Muitas pessoas com sequela também da Covid, a gente tem visto muito disso. Pessoas com câncer. Nós cremos no poder de Deus. Então gostaria que você fechasse seus olhos comigo e pudéssemos orar juntos. Pai, nesse momento agradeço por estarmos falando do seu amor, daquilo que o Senhor tem feito em nossas vidas. O Senhor é real, o Senhor é verdadeiro, não existe outro como o Senhor. O Senhor é aquele que transforma, o Senhor é aquele que cura. O seu poder não está limitado, Senhor. Nessa noite nós clamamos pela sua manifestação. Toca, Senhor, no meu irmão. Toque nessa pessoa que me ouve ou que vai ouvir essa mensagem para frente. Deus, que haja cura, Senhor, nas emoções. Toda depressão saia com a vinda de Cristo, desapareça com a realidade de Cristo dentro de cada uma delas. Que o seu poder possa curar nessa noite, Pai, a enfermidade, toda Covid, toda sequela do Covid, câncer, desapareça em nome de Jesus Cristo. Toda enfermidade alojada no corpo dessa pessoa desapareça. Dor de cabeça constante, dor de cabeça que não passa, que não tem diagnóstico, desapareça agora. Em nome de Jesus, Pai, nós abençoamos e que o Senhor possa fazer morada em cada um de nós, transformando a vida de cada um, em nome de Jesus. Que Deus te abençoe, meu irmão. Fique na paz. Todos vocês aqui nos acompanharam. Aqui a Rosana, minha prima, Cristina Correia, minha tia, Valma, a tia da Silvana. Deixa eu ver aqui mais quem. Jocenilda Penavila, Ítalo Marinelli, é isso? Leandro Queiroz, Nara, Zeli Melo, Marielson, abraço meu irmão, Eduardo de Lima Brito, todos vocês que entraram aí, que Deus abençoe a vida de vocês, estamos juntos. Tchau, tchau. Boa noite, hein?